Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e leremos dos versos 14 a 17, que é o texto básico da nossa liturgia de hoje. Romanos 1, 14 a 17. O apóstolo Paulo escreve assim: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. Ele é o maior escritor, portanto, do Novo Testamento. Mas esta carta é considerada a maior epístola, no sentido da sua importância. É chamada até mesmo de um manifesto cristão. Outros consideram Romanos o Evangelho segundo Paulo. Paulo nunca tinha estado em Roma. Ele já tinha feito as suas 3 viagens missionárias nas províncias da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. E ele estava retornando de Éfeso, da sua 3ª viagem, rumo a Jerusalém, quando escreve esta carta. E nesta carta ele partilha o seu propósito, o seu desejo, o seu sonho de ir a Roma, de repartir com aqueles irmãos a palavra, e de ser enviado pela igreja de Roma à Espanha, para novos horizontes missionários. E ele chegou a dizer que foi seu desejo ir, mas por razões alheias à sua vontade, ele ainda não tinha ido a Roma. E então, nesta carta, ele apresenta para nós a questão do Evangelho, da salvação. No capítulo 1, mostrando a necessidade da salvação, até do capítulo 1 ao 18, até o 3, 23, mostrando que todos são pecadores, não importa a raça, a nacionalidade, a condição social, nem a situação religiosa, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Após o que, ele abre os portais da graça e ensina o Evangelho, tratando da verdade bendita da nossa redenção, da doutrina da justificação, a partir do capítulo 3, dos versículos 24 em diante. No capítulo 4, ele mostra o exemplo da justificação lá no Velho Testamento, mostrando como Abraão e como Davi, os ancestrais da nação, tinham sido justificados pela fé. No capítulo 5 ele mostra o fruto da justificação, no capítulo 6 a nova vida, no capítulo 7 as tensões da vida, no capítulo 8 a grande obra do Espírito Santo, no capítulo 9 o passado de Israel, no capítulo 10 o presente de Israel, no capítulo 11 o futuro de Israel. A partir do capítulo 12 ele trata da forma prática da aplicação da doutrina, mostrando que uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, transformada pelo Evangelho, ele tem relacionamentos transformados. Primeiro com Deus, depois com Ele mesmo. Terceiro, com os seus irmãos. Quarto, com os seus inimigos. Quinto, com as autoridades constituídas. Sexto, com os seus irmãos na fé, que pensam diferente dele em coisas secundárias. Mas aqui, na introdução desta carta, Paulo vai mostrar para nós a questão do Evangelho. E eu gostaria de, primeiramente, destacar a necessidade de pregar o Evangelho.
O Evangelho não é um monopólio da igreja para ela esconder. O Evangelho é um legado à igreja para ela proclamar. E ele faz aqui 3 afirmações. A primeira afirmação está no verso 14: pois eu sou devedor. Devedor. Você é devedor quando você pega algo emprestado e precisa pagar. Ou você é devedor quando alguém confia algo a você para entregar a alguém. Então, enquanto você que recebeu este algo para entregar a alguém, não entrega este algo a alguém, você é devedor. A ideia de devedor está nesse segundo aspecto. Deus nos confiou o Evangelho com um propósito, para que nós entreguemos este Evangelho aos povos, às nações. Então Paulo se sente um devedor. Você e eu deveríamos nos sentir devedores. Mas em segundo lugar, vejam vocês no versículo 15: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo era um homem pronto para pregar. Ele pregava com saúde, ele pregava doente, ele pregava na sinagoga, ele pregava em lugares públicos, ele pregava na praia, ele pregava nos salões dos governos, ele pregava nas prisões, ele pregava com fartura, ele pregava com pobreza, ele pregava quando estava em liberdade, ele pregava quando estava sendo perseguido. As circunstâncias não determinavam a sua agenda, ele sempre estava pronto. Mas em terceiro lugar, vejam comigo o verso 16, ele diz: pois não me envergonhe do Evangelho. Eu sou devedor, eu estou pronto, e eu não me envergonho. Há alguns que são a vergonha do Evangelho, há outros que se envergonham do Evangelho, mas Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Mas por que alguém deveria ou poderia envergonhar-se do Evangelho? Primeiro, porque o Evangelho está ligado a Cristo, que foi crucificado. E a crucificação era uma pena de morte no Império Romano, para os piores criminosos, para as pessoas que haviam cometido as maiores atrocidades. Então, pregar um Evangelho que tem na sua essência como mensagem Cristo e este crucificado, para muita gente era um escândalo. Segundo, quando ele diz eu não me envergonho do Evangelho, o Evangelho naquele tempo, no primeiro século, no início de todas as coisas, estava alcançando as classes mais baixas. A maioria dos crentes eram escravos, não as elites, não os reis, não os príncipes, mas aqueles que estavam sendo assolados, injustiçados, oprimidos. Terceiro, por que ele poderia envergonhar-se do Evangelho? Por causa deste Evangelho, por onde Paulo passou, ele enfrentou lutas. Na primeira viagem missionária, ele foi apedrejado em Listra. Na segunda viagem missionária, ele foi açoitado em Filipos. Na terceira viagem missionária, ele enfrentou feras em Éfeso, a ponto de desesperar-se da própria vida. Em outras palavras, alguém pode dizer assim: não, eu não quero saber de pregar o Evangelho, porque quem prega o Evangelho vai sofrer, e eu não quero sofrer, portanto, me tira dessa, me livre dessa. Pregar o Evangelho não. E apesar dos dissabores sofridos, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Mas agora, ele vai tratar de um segundo aspecto, não só a necessidade de pregar o Evangelho, mas ele começa agora a destacar o poder do Evangelho. Vejam vocês o verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Primeiramente, amados, você nota aqui a natureza do Evangelho. Ele é o poder de Deus. Não é
uma mensagem do homem, não é uma mensagem gerada pelo homem, não é uma mensagem produzida pela igreja, não é uma mensagem que emana da terra, não é uma mensagem que tem limitação na sua natureza. O Evangelho é o poder de Deus. Como Deus é onipotente, Ele pode tudo, e o Evangelho é o poder de Deus, logo o Evangelho também é onipotente. Ou seja, o Evangelho é poderoso para quebrar a dureza do coração mais endurecido. O Evangelho é capaz de, na ação do Espírito Santo, desatar os nós do misticismo, da idolatria, da feitiçaria, do ateísmo, dos ismos vários que existem. Então, quando você prega o Evangelho, você não está pregando uma mensagem impotente, fraca, vulnerável, você está anunciando uma mensagem que é poderosíssima. É o poder de Deus. Ninguém tem vergonha daquilo que se chama de poder, muito embora há poder que destrói, o poder da bomba atômica, o poder do mal, o poder da violência, o poder dos opressores, o poder dos absolutistas e totalitários que esmagam os seus súditos. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Louvado seja Deus. Para a salvação. O Evangelho é pregado e os olhos são abertos. O Evangelho é pregado e os ouvidos são destampados. O Evangelho é pregado e o coração de pedra é transformado num coração de carne. O Evangelho é pregado e o cativo é liberto. O Evangelho é pregado e o enfermo é curado. O Evangelho é pregado e o perdido é encontrado. O Evangelho é pregado e o morto ressuscita espiritualmente. Ele é o poder de Deus. Mas vejam vocês que o propósito do Evangelho, está escrito aqui, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então aqui Paulo está afirmando, obviamente, que o Evangelho é um instrumento que Deus usa para que as pessoas sejam salvas. E não há uma outra mensagem pela qual as pessoas possam ser salvas. Alguns pensam assim, bom, se uma pessoa nunca ouviu o Evangelho, ela vai ser salva, porque ela não ouviu o Evangelho. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem sem lei pecou, sem lei perecerá. A ignorância não é uma porta secundária para a salvação. A única porta da salvação é Jesus. O único caminho para o céu é Jesus. E a única mensagem que proclama Jesus é o Evangelho. Portanto, não há salvação fora do Evangelho. Uma religião pode ser antiga, uma religião pode ter muitos adeptos, uma religião pode ter muitas doutrinas, muitos templos, muitos encontros, multidões ao seu redor. Sem Evangelho não tem salvação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas notem mais. O Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todos, sem exceção. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos, sem acepção. Porque o Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que não creem. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Portanto, há uma limitação, não no Evangelho. Há uma limitação porque em não havendo fé, não há salvação. Em havendo recusa do Evangelho, não há salvação. Em havendo rejeição do Evangelho, não há salvação. A salvação é para o que crê, não para o incrédulo. Agora vejam vocês que o Evangelho ele tem uma tônica, o alcance universal. Porque está escrito no verso 16, primeiro do judeu e também do grego. A palavra grego aqui poderia também ser comparado ou ser traduzido por gentio. E aqui gentio, ou grego aqui no caso, representa todos aqueles no mundo todo que não são judeus.
Ou seja, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as geografias do mundo, em havendo fé, a salvação. Quando o Evangelho é pregado, e o homem recebe essa mensagem, se arrepende e crê, ele é salvo. Não importa se em Israel, não importa se no Brasil, não importa se na China ou no Japão, ou em quaisquer outros lugares do mundo, o Evangelho nesse sentido é universal. Mas eu quero concluir tratando do resultado do Evangelho no verso 17. E Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Paulo está trazendo aqui à tona a gloriosa doutrina que ele vai desenvolver ao longo desta carta, a doutrina da justificação pela fé. Como Deus salvou o homem? Essa é a grande pergunta. Será que Deus salvou passando por cima dos pecados? Dizendo, não tem problema. Você pode ser salvo do jeito que você está. Não precisa acontecer nada na sua vida. Não. Deus não abriu mão dos seus atributos ao salvar você. Deus é justo. E Ele não despojou-se da sua justiça para salvar você. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia diz que Deus não inocentará o culpado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, para Deus ser justo, Ele precisa punir o pecado. Ele precisa aplicar a lei e fazer cumprir a justiça. E então nós estaríamos inexoravelmente condenados. Mas o que Deus fez? Deus providenciou um substituto, um fiador, um representante. Ele precisava, por uma questão de justiça, punir o nosso pecado. Para não punir em nós, Ele mandou o seu Filho Jesus, como nosso representante, e lançou sobre Jesus a iniquidade de todos nós. Ele, Jesus, foi feito pecado por nós. Ele, Jesus, foi feito maldição por nós. Ele, Jesus, pagou a nossa dívida, morreu, segundo as Escrituras, pelos nossos pecados. E, portanto, todo aquele que agora crê no Evangelho, é esta mensagem, que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras, para a nossa justificação. Quando você crê nisso, Deus chega e diz o seguinte: então eu declaro você justo diante do meu tribunal. Então eu declaro que você que creu em meu Filho, que morreu pelos seus pecados, você não tem mais nenhuma dívida aqui no meu tribunal. Você está quites com a justiça, você que está quites com a lei, já nenhuma condenação há mais para você que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E Paulo está dizendo que a justiça de Deus então se revela no Evangelho. Deus é justo e o justificador daquele que crê. De tal forma que agora você é salvo quando você olha para Jesus e crê nele como seu Salvador, como aquele que morreu em seu lugar pelos seus pecados para dar a você a vida eterna. Este é o poder do Evangelho. Irmãos, esta é a mensagem que nós temos, esta é a mensagem que nós anunciamos. Esta é a mensagem que faz com que você e eu estejamos aqui nesta tarde. E esta é a mensagem que você e eu devemos viver e pregar, a tempo e a fora de tempo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Querido Deus, nossa gratidão por esta tarde, nossa gratidão pelas pessoas que estão nos acompanhando, pelas mídias sociais, nossa gratidão pelo teu povo que está aqui reunido na tua casa, nossa gratidão pela tua palavra, nossa gratidão pelo Evangelho, nossa gratidão por tão grande salvação,
Nossa gratidão porque um dia Tu entraste na nossa história, mudaste a nossa sorte, mudaste a nossa vida, nos fizeste membros da Tua família e herdeiros das riquezas celestiais. Rendemos-te graças, Deus, porque nesta tarde o Teu povo vem Te buscar e Te adorar e Te agradecer. Agora conduz o Teu povo em paz, em segurança, de volta ao seu lar e conceda ao Teu povo a Tua bênção que satisfaz a alma. Em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.